Eu quero cumprimentar a irmã que está presente, as pessoas que vão participar e que vão estar assistindo depois também essa live, posteriormente, depois da gravação. E eu quero fazer a seguinte introdução. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, nós começamos a falar sobre a grande tribulação e nós fizemos 2 aulas, que depois eu vou tentar deixar aqui na descrição também a sequência, aula 1, aula 2, aula 3, até a 4ª aula. Todo mês a gente lança um assunto novo, que está numa playlist que eu coloquei aqui, né? Onde a gente tem tratado diversos assuntos. E o assunto desse mês é a grande tribulação. Só para recapitular, na primeira aula, eu falei aqui sobre a grande tribulação, mas numa perspectiva do livro de Lucas, e as palavras que Jesus vai declarar em Lucas 21. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar aqui na tela, para a gente poder acompanhar junto esse contexto, tá? Na primeira aula, a gente falou aqui, então, sobre o livro de Lucas e o Evangelho do capítulo 21, e o que eu tive abordando com vocês na primeira aula foi o seguinte. Basicamente, eu mostrei que a estrutura do capítulo 21 de Lucas, ela tem uma estrutura muito interessante, porque os discípulos, eles vão fazer perguntas. Isso está em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Em Marcos, você vê que são 4 discípulos que chamam Jesus à parte e vão fazer perguntas. Era Pedro, Tiago e João, o trio que está sempre junto, e André, o irmão de Pedro. E eles chamam Jesus e eles vão perguntar, né? Jesus, você está falando que o templo vai ser destruído, que não vai ficar pedra sobre pedra. Nos últimos discursos de Jesus, ele já vinha falando que ele seria morto, que ele seria tirado, ele iria, mas ele enviaria um consolador no tempo que ele não estivesse mais presente, mas que um dia ele voltaria. Ou seja, Jesus já vinha falando diretamente aos discípulos e a todos por meio de parábolas, de forma indireta, que ele não estaria mais presente por um período de tempo, mas que um dia ele voltaria. E talvez isso tivesse gerado muitas perguntas no coração das pessoas, dos discípulos principalmente, que estavam mais próximos. E nesse contexto, a gente vai perceber que os discípulos, eles vão chamar Jesus em particular e vão pedir, Jesus, quando que estas coisas vão acontecer? Que coisas? O templo seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra. Só que eles fazem uma segunda pergunta que estava cronologicamente mais distante, né? E qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, o fim desta era? Então, eu mostrei para vocês que o livro de Lucas, ele é muito interessante porque ele tem uma cronologia que você percebe por meio das palavras. Porque antes de Jesus falar dos sinais da vinda, o sol escurecendo, a lua não dando claridade, as estrelas caindo, o bramido das ondas do mar, que estava sobrevindo ao mundo, os poderes do céu sendo abalados, para que então se visse a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, Jesus, antes de falar dos sinais, ele vai falar o que vai acontecer primeiro. Né? Ele diz, primeiro virão falsos cristos, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes, grandes sinais provenientes do céu. E ele vai dizer, mas antes de tudo isso, lembra que Jesus diz, primeiro vai acontecer isso, mas ainda não é o fim não virá imediatamente, ou seja, isso sempre estaria presente. Mas só que ele diz, antes de tudo isso, antes do quê? Antes do que viria primeiro, né? Perceba que Lucas ele faz uma cronologia ao contrário, de trás para frente. Ele diz, antes de tudo isso, vocês vão ser presos, perseguidos, entregarão vocês nas sinagogas. Para quem que Jesus estava escrevendo estas palavras? Para os discípulos, que seriam perseguidos pelos seus próprios irmãos, entregues nas sinagogas, levados diante dos reis. Né? Basicamente o que a igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, passou. Então eles seriam traídos pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, entregues à morte. E, de fato, é o que aconteceu. Tirando o apóstolo João, que vai ser preservado na ilha de Patmos e vai escrever o livro do Apocalipse, o restante, todos eles morreram de martírio, né? Testemunhando até a morte.
Tá? Então se cumpriu. Só que existe uma coisa muito interessante, e por que eu estou mostrando esse mapa e recapitulando o que a gente já viu nas aulas passadas? Porque agora, na leitura dos próximos textos, eu vou ler de novo Lucas 21 e Mateus 24, e vocês vão ver que tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém ensinando isso. Sobre grande tribulação. E aí a gente vai falar hoje sobre quanto tempo vai durar a grande tribulação, quem vai participar da grande tribulação. E o assunto que a gente vai começar hoje, a gente vai terminar na aula que vem, segunda-feira que vem, tá? Eu vou começar hoje, quando der o nosso tempo a gente para e a gente continua na aula que vem, tá? Então, basicamente, a cronologia de Lucas é essa que eu acabei de apresentar para vocês. Porém, quando a gente lê Mateus 24, é o mesmo texto de Lucas 21, mas a perspectiva que cada um deles escreve, você vai ver que o tom da escrita, ele muda o contexto, e me parece que isso é intencional da parte do Espírito Santo, para nos mostrar, por meio da visão de um, que é Lucas, o que aconteceria em toda a era da humanidade, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, enquanto Mateus, a ótica da leitura de Mateus, ela está apontada no tempo do fim. São as mesmas palavras, mas com ênfase diferente, em momentos diferentes da história. Tá? E olha que interessante, porque Mateus vai falar as mesmas coisas, só que ele vai dizer assim, ó, que haveriam falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e fome, né? Só que ele vai chamar esses eventos de o princípio das dores, né? E a gente falou aqui na aula passada que o que é o princípio das dores? É a última semana, é os últimos dias. Isso é o princípio das dores. A gestação geralmente é ali 40 semanas, e até falei, ó, 40 jubileus é 2.000 anos, né? É uma média de 40 semanas. Você vai perceber que as dores de parto não são durante as 40 semanas, ela vem na última semana, nos últimos momentos, isso são as dores de parto. E você vê que Jesus está mostrando que é como se esse período que a gente está vivendo é um período de gestação, de gravidez, mas que nos últimos dias, tudo aquilo que sempre esteve presente vai se intensificar. Então isso é chamado de princípio das dores. Então você vê, em Lucas não aparece essa expressão princípio das dores. Embora sejam as mesmas expressões, Lucas dá uma ênfase no que os apóstolos passariam. Enquanto Mateus, você vê que profeticamente a ênfase é nos últimos dias. As mesmas coisas que a igreja do princípio passou vão voltar a acontecer com a igreja do tempo do fim. Perceberam? E aqui, para mim, é um dos porquês eu não acredito que a igreja será tirada secretamente e que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque o que a igreja do princípio passou, a igreja do fim também vai passar. Não é algo exclusivo só para os judeus que vão se converter na grande tribulação, como algumas pessoas ensinam. Mas não, o que a igreja do princípio, formada por judeus e gentios, passou, a igreja do tempo do fim, formada por judeus e por gentios que creem em Cristo, e como diz lá em Efésios, em Gálatas, eles se tornam um só em Cristo. Essa igreja formada por judeus e gentios é que vai passar pela grande tribulação. Por isso que eu não creio em um arrebatamento secreto. Tá? Então a Bíblia fala sobre uma grande tribulação, o princípio das dores. E olha que interessante, enquanto aqui você vê que ele seria entregue nas sinagogas, você vê que a ênfase é lá no princípio, aqui você percebe que a perseguição vai ser, eles vão ser odiados não apenas pelos seus irmãos, aqui eles vão ser odiados por todas as nações. Olha como muda a ênfase entre eles serem entregues nas sinagogas, né, em Israel, ou nas cidades vizinhas, nas nações vizinhas, e eles serem perseguidos por todas as nações, como ampliou o território, né? Então, isso aqui ele vai chamar de a grande tribulação. E ele vai dizer assim, ó, então, vocês vão ser perseguidos, entregues a mortes, odiados por todas as nações, trairão, odiarão uns aos outros, haverá falsos profetas, falsos cristos, o aumento da maldade, o esfriamento do amor, o evangelho será pregado a todas as nações e haverá o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. E então, ele cita, né, tanto Daniel
9 sobre o sacrilégio terrível, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, e ele vai citar que haverá uma grande tribulação como nunca houve antes e nunca mais haverá. Jesus cita Daniel 12 também, né? E então, só depois disso é que ele vai falar dos sinais da vinda. Ele diz, imediatamente após aquela grande tribulação, ele diz assim, ó, vocês vão ver sinais no sol, na lua, nas estrelas e os poderes do céu sendo abalados, e então vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele dará ordem aos seus anjos para recolher os seus eleitos. Nada antes disso. Você vê que Jesus, as pessoas dizem, elas usam um argumento dizendo assim, mas Tiago, tu tem que entender que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, né? É só você olhar os termos que são usados ali. Quem estiver no monte, né, fuja. Quem estiver na Judéia, quem guarda o sábado, ele diz, orai para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado, porque Israel neva também, né? Principalmente a parte norte do Monte Hermon, ali até Jerusalém, tem períodos que neva, né? Então ele diz assim, ó, orem para que não aconteça no sábado, porque o judeu guarda o sábado, né? Então, seja bem-vindo, Tati. É feliz que você está aqui, Tati. Então, só para vocês entenderem, é isso que acontece muitas vezes. As pessoas vão dizer, não, mas Mateus 24 foi escrito para judeu, por isso que Jesus não falou de arrebatamento secreto, porque Mateus 24 não é para a igreja. É esse o argumento que é usado por muitas pessoas para justificar o porquê que Jesus não falou de arrebatamento, né? Separado da vinda dele. Só que a gente precisa entender que se Mateus 24 foi escrito para judeus, direcionado para os judeus, você vai ver que Lucas 21, Lucas ele está fazendo uma pesquisa e está escrevendo para os gentios, né? E, Lucas também não falou de um arrebatamento secreto. Vocês perceberam? Aí você vai para Marcos 13, a mesma coisa. Marcos, ele vai ir para o Egito, para Alexandria, quando ele está escrevendo o Evangelho, e ele também está escrevendo para uma igreja aos gentios que estavam no Egito. E ele também não falou de arrebatamento secreto. Então, muitas vezes, o argumento que as pessoas usam, não, mas Mateus 24 é para judeus, não é para a igreja, você vai ver que não se sustenta nos outros evangelhos, porque quando você olha para quem foi destinada a carta de Lucas, para quem foi destinada a carta de Marcos, você vai ver que foi direcionada para uma igreja que era formada não só por judeus, mas principalmente por gentios. Tá? Então, assim, ó, o que eu quero falar para vocês nesse momento, só para vocês entenderem. O que eu falei até agora foi uma introdução, mas o que eu queria mostrar para vocês é, até agora a gente estudou isto, tá? Lucas 21 na primeira aula, Mateus 24 na segunda aula. Hoje eu quero focar, não em contar toda a história para vocês, mas apenas nesse período que a gente vai descrever como a grande tribulação, tá? Então, só para vocês entenderem, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quanto tempo dura a grande tribulação? 3 anos e meio. Então, só para vocês entenderem, a gente vai ver daqui a pouquinho os textos bíblicos que estão retratando esse período, e a gente vai ver o que a Bíblia está falando sobre esse período também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lendo o Lucas e Mateus, só por uma questão de que vocês vão ver uma coisa que eu percebi essa semana, e até então, por mais que eu li várias vezes o texto, eu também não tinha percebido. Mas eu achei muito interessante, tá? Eu vou colocar minha Bíblia aqui. Olha só o que diz do verso 15 em diante, tá? Ó, quando, pois, vocês virem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ele vai dizer assim, ó, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha que interessante esse texto. Ele está se referindo a Jerusalém, ao que vai acontecer em Jerusalém. E a Judéia, geograficamente, está ali nessa região de Israel, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas, quando querem falar que a grande tribulação ela será a nível global, muitas vezes elas tiram Israel e tentam espiritualizar Israel, dizer, não, está falando do mundo inteiro.
Então, eu entendo que a grande tribulação, ela é a nível mundial, global, e a gente vai ver, se não nessa aula, na aula que vem, os textos que mostram isso para nós, que a grande tribulação e a perseguição que o anticristo infligirá sobre as pessoas será sobre todo o povo, tribo, língua e nação, não se resume apenas a Israel. Por outro lado, nós precisamos ser coerente com as profecias bíblicas sem negar o que os textos estão mostrando para nós. Os textos bíblicos, desde que a gente veio estudando Daniel, eles mostram para nós que Israel e Jerusalém serão o centro desta grande tribulação e dessa perseguição. Inclusive, quando a gente estuda sobre as duas testemunhas, é falado sobre a praça da grande cidade, onde também o nosso Senhor foi crucificado, onde o corpo das duas testemunhas vão ficar ali expostos, né? Está falando de Jerusalém. Jerusalém vai ser sitiada de novo durante o período da grande tribulação. Eu entendo que a grande tribulação, ela é a nível global, a nível mundial, sobre todo o povo, tribo, língua ou nação. Mas, lembrem, o epicentro deste local vai ser Jerusalém, tá? E por que eu falo isso? Porque a gente vai ter muitas profecias que a gente não pode descartar ou simplesmente espiritualizar, são literais. E aqui você vê exatamente isso acontecendo também, tá? E olha só o que é dito aqui, ó. Quem estiver no eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa, tá? Aí ele vai dizer assim, ó, vou ficar aqui um pouquinho. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Bom, por que das grávidas? Eu vou fazer esse comentário já, depois que a gente terminar de ler Lucas. Agora eu estou lendo Mateus 24, mas eu quero ler Lucas com vocês também. E vocês vão ver como é importante você entender essa questão também, tá? Mas olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação. Percebeu que aqui está aparecendo a expressão grande tribulação? Uhum. Olha só, eu vou até dar um destaque com letras grandes. Aqui, pela primeira vez, você vai ver sendo citado o termo grande tribulação no Evangelho de Mateus. E ele diz assim, ó, vai ser uma grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Pergunta que eu faço para vocês, da onde é que Jesus está tirando essas palavras? Quem lembra? Daniel 12? Perfeito. 9? Boa. É? 12. Tá? Daniel 12, Jesus está tirando essas palavras. Isso está ligado ao tempo do fim. E você percebe que ele repete as mesmas palavras. Uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá. E você vê que lá em Daniel também está incluído o povo e a cidade santa. E aqui existem dois aspectos dessas palavras, o povo e a cidade santa, né? Porque povo, na primeira aliança, era o povo que tinha uma aliança com Deus, a primeira, né? Mas você vai ver que na nova aliança, o povo de Deus inclui tanto o judeu, mas que se converteu a Cristo, como os gentios que se converteram a Cristo. Esse é o povo de Daniel, aqueles por qual Daniel ora em Daniel capítulo 9, os de perto e os de longe. Né? Mas também... desculpa, pode falar, Thiago. pode falar. O problema é que, quando é para entender melhor, eu acho assim, que os judeus e os gentios vão passar para a tribulação, as pessoas têm que também estudar as duas casas de Israel para compreender também. Eu acho assim muito mais fácil, né? Lu, deixa eu te contar uma novidade. Antes de começar essa live, eu fiz uma reunião com o pastor Felipe e o pastor Rafael Miquil, e o Israel vai fazer parte desse projeto. Nós vamos ver para começar a escrever um livro agora, a partir da semana que vem, da terça-feira da semana que vem, escrever um conteúdo justamente sobre as duas casas, o mistério de Cristo e as duas casas, para que a gente possa dar gratuitamente para as pessoas, para que elas possam baixar e tudo mais. Genial. Para quê? Para que elas possam entender
o que já está revelado na Bíblia, mas que muitas pessoas não percebem, né? Tem muita gente que nem sabe dessa história Exato. das casas de Israel. O mistério de Cristo revelado em Efésios, né, capítulo 2, capítulo 3, em Gálatas, em Hebreus, em Romanos, as pessoas não entendem, né? E a gente vai começar a escrever agora na semana que vem. Agora, a gente vai terminar o assunto da grande tribulação. Depois, a gente vai falar sobre o anticristo e depois do arrebatamento. Quem sabe, conversar no grupo, né, se a gente não poderia estudar sobre o mistério de Cristo, né, e a união tanto de judeus como gentios. É um assunto que seria legal a gente estudar aqui também no nosso grupo de estudo, né? Lucas 21:20 diz assim, ó: e quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Gente, se vocês prestarem atenção, isso serve para o tempo do fim, isso que está sendo dito aqui em Lucas, né? Serve para o tempo do fim, diferente do que está em Mateus, que é somente para o tempo do fim, o que está em Mateus 24, em Lucas, você vai ver que ele serve tanto para o que aconteceu no ano 70, como para o que vai acontecer, se repetir de novo no tempo do fim. A ênfase deles é diferente. E olha o que ele está dizendo assim, ó: quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Quando que isso aconteceu? Lá no ano 70, quando Tito vai cercar Jerusalém, desde o ano 66 e meio, por aí, foi cerca de 3 anos e meio também, né? Da mesma forma como no tempo do fim, você vai ver que o anticristo vai receber poder durante 3 anos e meio, 42 meses e meio, né? 42 meses, 1260 dias. Você vai ver que Tito também cercou Jerusalém durante esse período de cerca de 3 anos e meio, desde o ano 66 e meio, mais ou menos, até o ano 70. E no ano 70, Jerusalém vai ser destruída, né? Então, ele diz: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é a vossa desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se você ler o livro de Flávio Joséfo, você vai ver que literalmente foi o que aconteceu. Quem ouviu as palavras de Jesus e viu Jerusalém sendo cercada, quando viram isso, fugiram da cidade para os montes, né? Eles ouviram, e muitos se salvaram por ter ouvido o que os cristãos pregavam nos primeiros anos, nas primeiras décadas, né? E olha só o que o texto diz assim, ó: e deixai os que estiverem no meio dela e saírem, e não deixai os que estiverem no campo entrar nela, tá? Porque estes são dias de vingança, que tudo o que está escrito para se cumprir. Gente, isso aqui é interessante. Eu expliquei para vocês que quando falava sobre dias de vingança, esses dias de vingança estava falando que Jerusalém seria destruída, a cidade seria sitiada e destruída, porque quando Jesus veio, eles não reconheceram o dia da sua visitação. Por isso que Jerusalém foi destruída, a cidade foi destruída, para que se cumprisse o que Daniel profetizou nas 70 semanas, quando ele diz que depois de 69 semanas, o ungido seria morto e a cidade e o templo seriam destruídos, né? Você vê que são dias de vingança. Por quê? Lembra das parábolas que a gente leu nas aulas passadas? Deus envia o seu filho no tempo determinado, mas os lavradores vão lá e matam o filho e dizem: vão se apoderar da vinha para nós. O que o rei diz? Né? O que o dono da vinha diz? Eu vou matar esse povo e vou passar a vinha a outros que darão o seu fruto no tempo certo. Né? No tempo determinado, quando o filho foi enviado, eles não reconheceram. Pelo contrário, mataram. Né? A gente sabe, e eu sempre gosto de deixar isso claro, Jesus não morreu apenas porque os judeus mataram ele. Não. Havia um propósito muito maior. Né? Os principais culpados não eram os judeus, é o mundo todo, nós estamos incluídos, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas você vai ver que os judeus, eles serviram como instrumentos para que se cumprisse o sacrifício de Cristo, porque a própria lei foi entregue primariamente a eles para que um cordeiro fosse sacrificado pelos pecados. E vocês veem que eles, como sacerdotes, vão executar a sentença, sacrificando o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então,
às vezes, quando a gente diz, eles mataram Jesus, a gente precisa lembrar, né, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Eles têm a culpa de não terem recebido Jesus, tá? De não terem crido, e de muitos até hoje não crerem. Mas, lembrando, né, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas. Tá? Então, quem matou Jesus não foram só os judeus, não foram só os romanos que crucificaram, foram os nossos pecados. Tá? Mas assim, você vê que esses dias de vingança era justamente contra o povo que rejeitou, né, quando a luz se manifestou, eles amaram mais as trevas e eles não creram em Cristo, pelo contrário, crucificaram. Então você vê que são dias de vingança contra eles. E olha o que é dito aqui, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Quando você lê o livro de Flávio Josefo, que foi um historiador que viu com os seus próprios olhos a destruição no ano 70, ele registrava tudo que ele estava vendo. Não foi apenas um pesquisador, ele viu, ele foi testemunha do que aconteceu naqueles dias. E Flávio Josefo, ele registra dizendo que naqueles dias houve pessoas que estavam presas, porque era um período de festa judaica, e o povo vinha para Jerusalém para festejar. E quando Tito cercou, o povo que tinha ido para festejar ficou preso dentro. Lembra que a gente estudou sobre as festas alguns dias atrás, né? E quem ficou preso dentro do cerco, passou-se cerca de 3 anos e meio. Ou seja, no primeiro ano, as pessoas comeram tudo que tinha dentro e não entrava mais comida. Passou o segundo ano, eles começam a comer até o capim, a grama que nascia entre as pedras. E vai dizer ali o texto de Flávio Josefo que nesse período havia mulheres grávidas que tinham subido para a festa, né, e que deram à luz lá dentro do cerco. Outras que geraram nesse período. E o que aconteceu? Flávio Josefo registra uma história de uma mulher que ela vai matar o seu filho, vai cozer, né, vai cozinhar e vai repartir ao meio e vai comer. Porque tamanha era a fome durante o cerco de Jerusalém. Por isso que Jesus profetizou dizendo, ai das grávidas, né, nesses dias e das que amamentam. Eu não sei se vocês lembram, né, se a Tati já viu isso na Bíblia, se a Lu já viu, mas se vocês lerem Deuteronômios, quando Deus fala das bênçãos e das maldições, Deus sempre dizia assim, se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos vos seguirão. Mas se vocês me desobedecerem, Deus dizia assim, eu trarei uma nação de longe, que vai executar juízo sobre vocês, vai prender vocês, vocês vão se tornar escravos. Naqueles dias, as grávidas comerão seus próprios filhos, e até a mulher mais amável se tornará mesquinha ao ponto de não querer dividir a carne da sua própria placenta, ou do seu próprio filho. O que Deus anunciou na lei aconteceu quando o povo foi para o Egito, quando o povo foi para a Síria, mas principalmente Flávio Josefo vai falar para nós que isso aconteceu quando Nabucodonosor invadiu o templo e destruiu o templo de Salomão. Aconteceu de novo quando Tito, no ano 70, invadiu o templo e destruiu o templo agora que foi edificado depois do exílio, né, pós-exílio babilônico. Então, a gente começa a perceber que aquilo que Deus havia dito na lei vai se cumprir, inclusive sobre o povo que dizia guardar a lei, mas não reconheceu o Cristo quando se manifestou, o Cristo que a lei falava. Então, o que acontece? A lei vai ser aplicada, e tudo aquilo que estava lá no livro de Deuteronômios, a gente vê acontecendo no ano 70. Então, você vê as grávidas comendo os seus próprios filhos, a placenta. Flávio Josefo vai dizer que, acabando a comida, acabando os cereais, eles começam a comer o que nascia entre as pedras, as plantas, o capim. Acabando o capim, eles começaram a comer até o esterco seco dos animais que eram sacrificados no templo. Eles comiam esterco seco. Olha só o nível do que eles passaram nesse período do cerco. E isso foi chamado de uma grande aflição. Para quem não sabe e diz assim, a grande tribulação ela é só no final, e é por isso que está escrito que ela é uma como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá, ou seja, se trata de um evento único, isso é verdade, mas é um lado da moeda. Porque você vai perceber que Deus veio deixando amostras do que seria essa grande
tribulação do tempo do fim. E uma delas foi o que aconteceu no ano 70. Olha só que interessante, eu vou mostrar isso para vocês verem como faz sentido na própria leitura do registro de Lucas. Mas é por isso que você vê que ele dizia assim, ó, quem estiver na Judéia, não volte para a cidade, fuja para os montes. Ai das grávidas, orem para que não se dê no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque o povo judeu naquela época guardava o sábado, e hoje os judeus que se convertem a Cristo, muitos deles ainda guardam a observância do sábado, né? E lembrem, gente, olha só, isso eu nunca falei, né? Nem era do roteiro da live, mas eu vou falar agora para vocês, tá? Eu nunca falei sobre isso antes. Se vocês pararem para olhar, vocês já perceberam como é que era a formação da igreja no primeiro século, no período apostólico? Como é que era a formação da igreja no primeiro século? A formação da igreja era a seguinte, ela era formada pelos judeus, os primeiros discípulos de Jesus, e por gentios que foram sendo acrescentados à fé, né? Então, a igreja, ela era formada por judeus e por gentios convertidos a Yeshua, que é o Cristo, que hoje a gente, por causa das nossas traduções bíblicas, a gente chama de Jesus. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? Se vocês prestarem atenção, os primeiros judeus, eles guardavam a lei, eles guardavam o sábado, continuaram comemorando as festas, enquanto os gentios, eles não guardavam a lei, não guardavam as festas, não guardavam os sábados. E quem estava certo ou quem estava errado? Você vai ver que essa é a discussão que vai se dar nas primeiras cartas das Escrituras. Por quê? Porque, só citar um exemplo, Tiago vai dizer, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor aos gentios nada além do que está escrito ali, né? Que ele vai falar, não comer comida sacrificada, carne de animal sufocado, se abster de relações sexuais ilícitas, e ele vai citar uma lista ali, e ele vai dizer, o restante a gente não vai impor nenhum cargo, e pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Aí Paulo vem com as cartas e Paulo vai dizer assim, ó, gente, ninguém vos julgue por causa de festas, por causa de sábados, por causa de comida ou bebida, né? Porque lembre que o judeu tinha comida kasher e comida não kasher, né? Comidas lícitas, puras e comidas impuras, né? Mas ele vai dizer para os gentios, ninguém vos julgue por comida. Ele vai falar sobre o sábado, o judeu guarda o sábado, ele vai dizer para o gentio, você não guarda, então ninguém vos julgue por causa de sábados, sabatons, né? Ninguém vos julgue porque um guarda a festa, o outro não guarda a festa, ninguém vos julgue por causa disso, porque ele está mostrando que agora as coisas estavam se cumprindo em Cristo, e quando a gente é inserido, isso é o que a gente fala quando a gente estuda sobre o mistério de Cristo, você vai ver que a gente é salvo por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, e não pela prática da lei. Até porque Paulo vai explicar que ninguém pode ser salvo pela lei, né? Então, se você entender, a igreja do princípio ela era formada por esses dois grupos, judeus e gentios, que criam em Cristo. E você vai perceber que a igreja do tempo do fim também vai ser formada por judeus e gentios, que creem em Cristo, né? Que creem de forma verídica, que Cristo é o Filho de Deus, que creem que Cristo, ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, que se despiu da sua glória, que já existia, e que voltou e se assentou à destra do Pai, e que está aguardando agora a segunda vinda. Então, você vai ver que a Bíblia está falando de judeus e gentios no tempo do fim. E, inclusive, o que acontecia com muitos no princípio, eu acredito, é uma opinião minha, que vai voltar a se cumprir no tempo do fim. Tá? Muitos judeus que creem em Cristo, reconhecem Jesus como o Messias, o Yeshua como o Messias, eles vão estar presentes no tempo do fim, né? Eu explico isso quando eu falo de Judá e Benjamim e as outras 10 tribos. Você vê que Apocalipse começa a lista das 12 tribos por Judá, dá a volta pelas 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo, né? Semeada entre os gentios, e depois termina a lista, Apocalipse termina a lista com Benjamim, ou seja, voltando para as 2 tribos que faziam parte do Reino do Sul.
também tem revelação para o mistério de Cristo, porque é como se Deus estivesse revelando que o evangelho sairia dentre os judeus, porque Cristo veio primeiro para os judeus, iria até os confins do mundo e depois retornaria para Jerusalém, aonde seriam salvos os últimos, os remanescentes, aquilo que a gente chama profeticamente de os benjamitas. E então se cumpriria, o evangelho foi pregado entre todas as nações, e foram alcançadas as 12 tribos de Israel, as 2 que fazem parte do Reino do Sul, da casa de Judá, formado por Judá e Benjamim, e as 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo, semeadas entre os gentios e que seriam colhidas como peixes da terra, né? Por isso que Jesus chama os discípulos: vinde após mim, os farei pescadores de homens. Você vê como muitas vezes entender o mistério de Cristo e as 2 casas vai desbloquear revelações ligadas à escatologia e à vinda de Cristo e até o próprio livro do Apocalipse, né? Mas o que eu mesmo também, desculpa, irmão, tá? Mas mesmo falar. Também, ó, quando você, porque no começo eu não compreendia, né? Mas depois que você conhece as 12 tribos, as casas de Israel, tudo isso desbloca toda a Bíblia, na verdade. É muito importante conhecer as tribos, as 2 casas de Israel, que quando a gente começa, né? Todo mundo fala, vamos ler o Evangelho, né? Que não é muito importante o Velho Testamento, que, na verdade, para você compreender toda a Bíblia, você tem que ler toda a Bíblia para compreender o Evangelho. É verdade. Olha só, então assim, ó, só para vocês entenderem, por que eu contei um pouco aqui sobre Flávio Josefo, sobre a lei e sobre o que aconteceu no ano 70, né? Se vocês forem ler o livro de Flávio Josefo, vocês vão ver que Flávio Josefo, ele conta assim, que naquele período, quem estava dentro do cerco e queria sair, muitos dos judeus, eles comiam pepitas de ouro, pedras preciosas, e eles engoliam para que quando eles saíssem dos muros para fora e eles fossem abordados pelos soldados que cercavam Jerusalém, e os soldados lhe tomassem tudo que eles tivessem junto, eles não tirassem aquilo que eles haviam ingerido. Então, muitas pessoas foram presas. Só que Flávio Josefo registra uma história para vocês verem quão grande foi a aflição que o povo que ficou dentro do cerco passou durante esses dias de vingança, como diz Lucas. É dito assim, que Flávio Josefo conta que numa noite, um soldado, se não me engano sírio, acho que ele viu uma das pessoas indo aos pés fazer as suas necessidades, e depois de terminar de fazer as fezes, ir lá e mexer para ver se encontrava uma pedra preciosa ou pepitas de ouro que ele havia engolido, e um soldado viu e contou para os demais. O que aconteceu? Em uma noite eles abriram a barriga de mais de 2.000 pessoas para ver se encontrava tesouros ou riquezas dentro das suas entranhas. Então, muitas barbárias aconteceram nesse período. A própria destruição do templo no ano 70, a gente vai ver que, embora Tito era o general do exército romano que estava à frente disso, os exércitos, as legiões que estavam sob o comando de Tito, a maioria delas não era da guarda italiana ou dos romanos, né, da guarda pretoriana. Flávio Josefo vai dizer que a maioria deles eram sírios, árabes, o pessoal que vinha da Alexandria, do Egito, toda aquela descendência que, quando a gente estuda o mistério de Cristo, você vai estudar, que aponta para a descendência de Ismael, a descendência de Edom, né? Toda aquela descendência que vem de Dan também, né? Embora Dan fazia parte das 12 tribos, a gente vê que tem uma descendência que se mistura ali. E esses vão ser aqueles que vão destruir Jerusalém, até mesmo contra as ordens de Tito, porque quando Tito vê que eles estão matando e estão tacando fogo, ele começa a gritar e dar ordens para que não fizessem isso, mas o povo fingia que não escutava as ordens do general, e queimaram, tacaram fogo na cidade, saquearam a cidade, mataram as pessoas que estavam ali, né? Então a gente vê o que aconteceu nesse período. Por isso que Daniel profetiza, o povo que destruía a cidade e o templo, ele diz, o governante do povo que destruir, quando ele vir, ele vai fazer uma aliança com muitos de uma semana.
né? E é por isso que a gente vê da onde que procederá esse governante na última semana, daquele povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Só que olha o que Lucas continua dizendo, só para a gente terminar essa porção. Lucas diz assim, ó, porque haverá então uma grande aflição na terra e ira contra este povo. De novo, eu vou dar o destaque aqui, ó, haverá uma grande o quê? Aflição. Uma grande aflição. São as mesmas palavras que estão aqui, ó, em Mateus 24, uma grande tribulação. Só que a diferença é, Mateus diz que é uma tribulação como nunca houve desde aquele tempo e nunca mais haverá. Percebeu que Lucas não cita essa expressão, que nunca houve, nunca mais haverá? Porque Lucas não estava falando do tempo do fim. Na perspectiva de Lucas, ele estava apontando para o período do ano 70. Ele diz, esse povo vai passar por uma grande aflição. Veja que ele chama o que aconteceu no ano 70 de grande aflição, e ele não usa a expressão como desde o princípio nunca houve e nunca mais haverá. Por quê? Porque a forma como o Espírito Santo inspirou cada um dos autores para registrar está mostrando aspectos diferentes. É como se Lucas estivesse mostrando o que iria acontecer no princípio como sendo uma sombra, enquanto Mateus está mostrando o que vai acontecer no fim, na realidade. Por isso, o que vai acontecer no fim nunca houve e nunca mais haverá. Enquanto Lucas, ele diz, o que vai acontecer aqui no princípio vai ser uma grande aflição também. Mas não é apenas uma sombra, é como se fosse assim, ó, uma amostra do que virá no tempo do fim. Vocês entenderam mais ou menos? Eu não sei se eu consegui ser claro. Eu entendi. Eu entendi. Ah, que bom. Tati. Assim, ó, isso que eu estou falando para vocês é difícil de falar porque ninguém nunca explicou. E vocês vão ver que todo mundo diz que a grande aflição é só no tempo do fim. Mas você vê que Deus veio deixando amostras para a gente do que seria essa grande aflição. Tanto no ano 170 antes de Cristo, quando Antíoco Epífanes vai entrar em Jerusalém, vai profanar o templo, vai sacrificar porcos no altar, né, e vai forçar o povo da aliança a abandonar a aliança, vai perseguir, pessoas vão ter que fugir para os montes. O que aconteceu no ano 170 antes de Cristo, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, eram vislumbres de uma aflição onde Deus estava mostrando de uma maneira limitada o que vai acontecer no tempo do fim, na sua realidade, na sua totalidade. Aí sim se cumpre o que está em Mateus 24 e em Daniel 12. Nunca houve e nunca mais haverá. Nestas proporções. O que houve antes foram amostras, foram sombras do que vai acontecer na realidade do tempo do fim. Deus veio deixando amostras. E como que a gente sabe que Lucas está falando do ano 70 também? Porque olha aqui, ele está falando que isso seria uma grande aflição na terra e seria uma ira contra este povo. Esse povo que rejeitou Jesus seria julgado no ano 70. E olha o que ele vai dizer mais abaixo. Você vai ver que o que vai ser dito agora no próximo versículo não vai acontecer no fim dos tempos. Isso só se cumpriu no período do ano 70. Olha só. E eles cairão ao fio da espada, tá? Até aqui encaixa no tempo do fim, porque Apocalipse diz que nos últimos dias quem tiver que ser preso vai ser preso, quem tiver que ser morto, decapitado, né, a espada, será morto. Então isso também tem aspectos para o tempo do fim. Mas ele diz assim, ó, que eles serão levados cativos para todas as nações. Isso não se encaixa na grande tribulação do tempo do fim. Isso só se encaixa na aflição que o povo passou no ano 70. Por quê? Depois do cerco no ano 70, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas morreram de fome naquele período dentro do cerco, né? E só que depois do ano 70, muitas pessoas foram escravizadas e levadas para Roma, para as nações vizinhas, foram feitos escravos. E desde então, do ano 70, a terra de Israel, ela ficou para os povos que ficaram habitando ali, ficou sendo pisada pelos gentios, né? Desde o ano 70. E o povo judeu, os israelitas que moravam naquela terra, foram levados escravos para as nações.
Você percebe que é o que Lucas estava dizendo aqui, ó, vai haver uma grande aflição sobre a terra, uma ira contra esse povo que não creu em Cristo quando ele se manifestou, e ele diz assim, ó, que eles seriam levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu no ano 70. Por que isso não vai acontecer da mesma forma no tempo do fim? Porque depois que acabar esses 3 anos e meio de grande tribulação no tempo do fim, vocês vão ver que não vai ter pessoas sendo levadas como escravo para as nações, porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Jesus vai trazer alívio e descanso para quem está sendo atribulado e vai impor uma tribulação, né, um juízo sobre aqueles que nos atribulam. Então você percebe que a Bíblia está dizendo assim, ó, que haverá uma libertação, haverá o juízo de Deus, o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes do céu são abalados. Pedro vai dizer que os céus se desfarão pelo fogo e a terra será abrasada, será consumida, e que quando Cristo vier, aqueles que se unirem à besta serão eliminados à espada, né? E os que permanecerem vivos até o final, eles vão ser livres e vão participar de um arrebatamento, vão ser recolhidos dos 4 cantos e levados até Jerusalém, até o Monte das Oliveiras, né? Então você consegue perceber que essa ideia de eles serem levados cativos pelas nações depois do período da grande aflição não encaixa no tempo do fim, porque o que vai acontecer de fato é uma libertação, juízo para alguns, libertação para outros, e a entrada para o milênio. Conseguiu perceber como está tratando de 2 períodos diferentes da história? Então, olha só o que ele diz aqui, ó, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se completem. Desde o ano 70, quando Jerusalém foi cercada, a cidade e o templo foi destruído, eles derrubaram tudo, toda a estrutura, não ficou pedra sobre pedra, a não ser uma parte do muro, que é o Muro das Lamentações, mas que não era parte do templo. O templo foi destruído, literalmente. Você vai ver que não tem nada hoje de pé, porque foi destruído, foi derrubado. E o que acontece? Desde aquele momento, o povo no ano 70 foi levado cativo para as nações e Jerusalém foi pisada pelos gentios e está sendo pisada até hoje. Porque você vai para Jerusalém, você não vai encontrar só judeu, só israelita. Lá você tem árabe, você tem muçulmano, você tem cristão, você tem tudo que é tipo de religião. As 3 principais religiões monoteístas estão lá, né? Judeus, árabes e cristãos. Os gentios continuam pisando Jerusalém, continua sendo governado por pessoas que muitas vezes nem são tementes a Deus, nem creem em Yeshua, tá? Em Cristo, né? Então você vê que o tempo dos gentios ele vai se completar quando? Só para vocês entenderem, você percebe que Lucas, eu vou colocar aqui na tela, ó, Lucas, ele está falando de uma aflição que o povo estaria passando naquele período do cerco do ano 70, enquanto a gente vai perceber, deixa eu até colocar aqui na tela que daí fica mais fácil de vocês visualizarem, a ênfase que Lucas está dando quando ele conta toda essa história das coisas que aconteceriam antes dos sinais da vinda de Cristo, o que viria primeiro, o que viria antes e a destruição do ano 70, a ênfase de Lucas, e ele também chama de grande aflição, ele está apontando para cá, ó. Quando Jerusalém seria cercada, o povo fugiria para a Judéia, as grávidas, ai das grávidas naquele dia, a gente vê isso no livro de Flávio José, o porquê disso. Jerusalém foi destruída e Lucas diz, um período de ira contra este povo. E desde então, Lucas diz assim, ó, eles serão levados para as nações, até que o tempo dos gentios se completem, né? Só que você vê que o que Lucas chama de uma grande aflição nesse período, ira contra este povo, Mateus ele vai registrar como uma grande tribulação, só que ele vai dizer uma como nunca houve, nunca mais haverá. A gente vê que Mateus não estava focando aqui no que aconteceria no ano 70. Mateus está focando aqui, ó, no tempo do fim. Ele está focando na vinda de Cristo. E é como se o Espírito Santo tivesse usado esses 2 autores para dizer o seguinte:
por meio de Lucas, olha para o que vai acontecer no ano 70, que é numa escala mínima, no micro, enquanto Mateus, o Espírito Santo está usando para mostrar o que vai acontecer no macro. Aquilo que aconteceu numa visão micro, limitada a Israel, a Jerusalém, Deus está mostrando que o anticristo do tempo do fim vai fazer a partir de Israel e para todos os povos, tribos, línguas e nações. Entende? Então, o porquê que a grande tribulação do tempo do fim, registrada em Mateus, ela é como nunca houve e nunca mais haverá, porque ela vai englobar todo o povo, tribo, língua e nação. E a pergunta que eu posso fazer para vocês é, quando que o tempo dos gentios vai se completar? Eu diria para vocês o seguinte, quando eu leio o livro do Apocalipse, não sei se a gente vai ler hoje ou na aula que vem, a gente vai perceber que o tempo dos gentios vai se completar aqui, ó, no final desses 3 anos e meio. Acho que é Apocalipse 11, verso 1 e 2, diz assim, ó, que mede o templo, o altar, aqueles que nele adoram, mas deixa de fora o átrio exterior, porque ele ainda será pesado por 42 meses pelos gentios, né? Ele será pisado por 42 meses. Aonde que você vê a Bíblia falando de 42 meses? Aqui nos últimos 3 anos e meio, né? Onde a besta vai agir durante 42 meses e vai pisar o poder do povo santo. Aqui, ó. Entenderam? Meu irmão Tiago, pode pegando falar, o trem. Pode falar. Então, são 7 anos de tribulação, não? Sim. 3 anos e meio de grande tribulação e 3 anos e meio das dores de parto. Sim. Está de acordo? Estou de acordo. Então, hoje nós estamos vivendo as dores de parto, olhando para as catástrofes, para a mentalidade das pessoas, né? Para o coração das pessoas, apostasia um pouco, tudo isso, né? Quer dizer, então, quando acabar... aí, quando você fala grande tribulação, tá? Você está falando que é ali que vai cair os poderes do céu, o sol vai escurecer, a lua não vai dar, e tudo isso. Então, quer dizer que nos 3 anos e meio que vai começar verdadeiramente morte, fome, e em 3 anos e meio vai acontecer tudo isso. O sol vai escurecer, vai ter guerras, pestes, as águas vão ficar amargas, porque vai cair as estrelas, a absinto, etc, etc. Tá. Pelo que eu compreendi, quer dizer que a gente está nas dores de parto, mas o sinal mesmo que... Não, pode falar. Que é o final do final, é quando você começar já a ver catástrofes, quer dizer, apostasia, né? E o homem da iniquidade. Mas nesse momento que a gente vai entender quem é ele, aí tudo isso vai começar acontecendo. Sim. Então, o que eu entendo? Eu ia ler esse texto agora para vocês e eu vou fazer o seguinte. O que tu falou é o que nós íamos ler agora. Então eu vou ler o texto só para deixar a base para quem for assistir. Não, muito bom, Lu, é isso aí, tem que falar, na verdade. Eu espero até que vocês participem, porque isso torna a aula mais interativa, né? Assim, ó, eu vou ler agora, porque daí eu vou lançar a base para depois fazer o comentário em cima do que você falou agora, pode ser? Então, olha só, prestem atenção. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Eu vou colocar aqui, ó, vocês podem ver que aqui no mapa eu coloquei um período de 7 anos, só que dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, certo? E eu entendo que a grande tribulação não são os 7 anos, e sim somente os 3 anos e meios finais. Mas que tudo isso é chamado de dores de parto. E isso aqui vai ser o princípio das dores, que vão continuar até o fim se intensificando, sendo que a última metade é a grande tribulação de fato. Por que disso? Eu vou mostrar isso para vocês agora nos textos bíblicos e você vai entender por que eu entendo que são 7 anos e por que só os 3 anos e meios finais é que são de fato a grande tribulação. Vamos lá, ó. Vamos para a Bíblia. Daniel 7, a gente já estudou, tá lá na nossa playlist para vocês, se vocês quiserem, é só olhar estudos bíblicos,
a playlist das irmãs aqui da Suíça, você vai encontrar essa playlist de Daniel, onde a gente fala de Daniel 9. Então a gente já teve aula sobre isso. Mas olha para você ver como está tudo conectado os assuntos que a gente estuda. Daniel, ele diz assim, ó, que depois que passasse as 62 semanas, o Messias seria morto, seria cortado, né? Isso aconteceu, Jesus veio, foi morto, e depois disso, né, ele diz assim, ó, o príncipe que virá, ele vai falar assim, ó, que o povo do príncipe que virá vai destruir a cidade e vai destruir o santuário também, né? Pergunto para vocês, quando que aconteceu essa destruição do santuário e da cidade? Não foi no ano 70, como a gente falou até agora? Só que Daniel diz assim, ó, mas o fim, não, ele será como uma inundação, e até o final, olha essa expressão, até o final, haverá guerras e desolações que estão determinadas. Isso é o que aconteceria nesse intervalo, desde a destruição do templo, durante os 2000 anos, é o que a gente está vendo agora também, né? Aconteceriam guerras e desolações que estavam determinadas. Então, o príncipe daquele povo que destruiu a cidade e o templo, ele vai vir, e olha o que vai dizer assim, quando ele diz o príncipe daquele povo, está falando que é um descendente que virá daquela linha, daquelas gerações, daquela descendência, né? E isso a gente fala quando a gente trata da descendência de Abraão, não por meio de Isaac, Jacó, né, Judá, Efraim. Não, é pela descendência de Abraão que vem por meio de Ismael, por meio de Edom, por meio de Dan, por meio do que vem ali dos cananeus. Mas Edom, né? ser Esaú. Sim, Edom é Esaú, isso aí. Então, olha só que interessante. Ele vai dizer assim, ó, que esse descendente do povo que lá no passado destruiu Jerusalém e a cidade, ele diz assim, ó, ele vai fazer uma aliança, um pacto com muitos. Lembre que, dependendo da tradução, você vai encontrar uma palavra diferente. Eu peguei uma tradução mais antiga porque eu gosto mais da ACF e da King James, né, a BKJ 1611, porque são as mais confiáveis, baseadas nos textos originais, tá? Então, por isso que as palavras são um pouquinho mais antigas, né? Então, dependendo da Bíblia que você for ler, vai estar escrito, ele fará uma aliança com muitos. A minha diz, um pacto com muitos. E esse pacto é de uma semana. Pergunta que eu faço para vocês, gente. Uma semana tem quantos dias? 7, né? Aqui, ó, 7. E aí eu digo assim, ó, a gente sabe que Daniel está tratando de semanas de anos, tá? Diferente da nossa cultura ocidental, a nossa cultura, ela é uma cultura que a gente entende semana de dias, mas na cultura judaica havia semana de dias, mas havia semanas de anos também, ou seja, em vez de contar 7 dias, você contava 7 anos. E é isso que está sendo contado aqui, 7 anos. E a cada 7 anos você deixava a terra descansar no 7º, né? Então você percebe que aqui está sendo dito assim, ó, que haverá uma semana, tá? Só que ele diz assim, ó, então ele vai fazer uma aliança com muitos de uma semana. E no meio desta semana, percebeu que ele pega aqueles 7 dias ou 7 anos e ele divide pela metade, fica o quê? 3 anos e meio para cada lado da semana. Percebeu que é aquilo que eu tinha mostrado no gráfico, na imagem para vocês agora? Ele diz assim, ó, no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Percebam o que vai acontecer no meio da semana. A aliança vai ser quebrada? É isso que o texto está dizendo para nós? Não. Não. O texto não fala de quebra de aliança no meio da semana. O texto está dizendo que o que vai acontecer no meio da semana é que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e haverá uma disseminação das abominações que ele desolará, né? A abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, como Jesus disse lá em Mateus 24. Até a consumação, até o tempo determinado. E aquilo que está determinado será derramado sobre o desolador.
Quem que é o desolador? É o anticristo, né? Aquele personagem que a gente popularmente chama de anticristo. Esse desolador é que vai fazer uma aliança com muitos, na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e a oferta até o tempo que o que está determinado será derramado sobre ele, sobre o assolador. E você percebe que está sendo falado de uma semana no tempo do fim? Tem muita gente que diz que não, que isso aqui se referia a Cristo, que fez cessar o sacrifício e a oferta quando ele substituiu por meio do seu sacrifício e do seu sangue. Mas assim, ó, eu já tenho outros vídeos onde eu mostro inúmeros argumentos bíblicos mostrando que isso não é coerente, que esse governante que fará uma aliança com muitos se trata de um período de 7 anos e que ele... O que fará cessar o sacrifício no livro de Daniel, não só no capítulo 9, nas 70 semanas, mas nos demais, no capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 11, o capítulo 12, quem faz cessar o sacrifício e causa uma abominação, não é Cristo. Gente, é só olhar, é o chifre pequeno, é o rei do norte, é aquele mestre de intrigas, ele é que faz cessar o sacrifício, não é Jesus. Entende? Então vocês vão perceber que na última semana ela tem um tempo determinado e ela está no tempo do fim. E isso vai ficar mais claro quando a gente lê o próprio livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse ele vai mostrar esse tempo para nós. Durante 1260 dias as testemunhas profetizam, que é 3 anos e meio, e durante 3 dias e meio elas são mortas. Inclusive é sobre isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, ó. Eu coloquei o texto no lado, né? Olha o que está sendo dito aqui, ó, Apocalipse 11, eu vou ler do verso, eu vou ler o verso 1, só para vocês verem. O verso 1 diz assim, ó, darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias. É o verso 3, né? O verso 1 e 2 eu leio mais tarde. Quanto tempo as testemunhas vão profetizar? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, entendeu? Gente... Eu não sei se cortou a tela, porque eu não estou vendo a tela aqui. É assim, ó, 3 anos e meio, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Você vê que as testemunhas estão profetizando por 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. E olha o que o texto diz para nós. Elas vão estar vestidas de pano de saco, são as 2 oliveiras, são também os 2 candelabros. Eu tenho aula no canal falando sobre isso, né? Que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Gente, percebeu que durante os primeiros 1260 dias, todo mundo que tentar perseguir as 2 testemunhas vão ser consumidos, eles não vão conseguir parar elas? Uhum. Por isso que isso se trata dos primeiros 3 anos e meio, tá? E olha o que ele vai dizer. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, quando profetizarem. Lembra que isso está apontando para Elias, que durante, de novo, olha só os números, durante 3 anos e meio, orou e não choveu. Depois ele orou e choveu. Vê que aqui está mostrando que eles têm poder para fechar o céu durante o tempo da sua profecia? Qual que é o tempo da sua profecia? 3 anos e meio. Assim como Elias, durante 3 anos e meio não choveu, as 2 testemunhas, durante 3 anos e meio, vão fazer esses mesmos sinais. Então ele diz assim, ó, e eles têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir toda a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas vezes quiserem, né? Isso quem fez foi Moisés, transformar água em sangue. Então você vê a figura das 2 testemunhas através de Moisés e Elias. Um morreu, o outro ficou e foi arrebatado e não passou pela morte. Você tem figuras do tempo do fim, né? Daqueles que vão morrer durante a grande tribulação e daqueles que vão ser preservados vivos sem passar pela morte e vão ser arrebatados. Então, olha o que é dito aqui, ó. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, olha só, a besta que surge do abismo pelejará contra eles. Quando que a besta vai pelejar contra as 2 testemunhas? É no início da semana? É no início dos 7 anos? Não. Ele está dizendo assim, ó, as 2 testemunhas profetizam durante 3 anos e meio e ninguém consegue parar, né? Elas. Agora, quando terminarem o seu testemunho, passou 3 anos e meio, terminou o seu testemunho, a besta que vai se levantar e subir do abismo nesse meio da semana,
E a gente vê isso lá no toque da quinta trombeta, né? É dito assim, ó, que é dado uma chave, é aberto um abismo, sai uma nuvem de gafanhotos e você vai ver Apolion, Abaddon e Apolion, né? Que é o rei dos gafanhotos. Quem que é esse rei? Tá falando da besta que sobe do abismo, né? E quer Então dizer, você então, vê ali, ó, pode falar. irmão Tiago, quer dizer, então, que as testemunhas, elas vão profetizar nas dores de parto, quer dizer, nesses 3 anos e meio antes da grande tribulação. Sim, exatamente, é isso. E o que eu entendo que vai acontecer? Falando agora entre nós. Eu entendo que os primeiros 3 anos e meio é o período em que as duas testemunhas estão profetizando e é aquela voz que está despertando as 10 virgens, dando tempo para que elas se preparem, porque lembra que as 10 dormiram, né? Então você vê, as duas testemunhas estão despertando a igreja nessa primeira metade. Da metade em diante, o que vai acontecer? Parte das duas testemunhas vai começar a ser morta, e parte das duas testemunhas vai pegar aquele povo e vai começar a conduzir para o deserto. Assim como Moisés e Arão, que era a figura das duas testemunhas, pegaram o povo do Egito e levaram para o deserto, e houve uma jornada até chegar no momento que eles vão se encontrar com Deus no Monte Sinai, você vai ver que existe uma mensagem na Bíblia do povo sendo levado para o deserto no tempo do fim. Por isso que os profetas vão dizer assim, ó, que Deus sente saudade do tempo em que o povo andava no deserto e seguia como uma virgem, que não plantava e não colhia e que dependia do Senhor. E ele diz assim que no tempo do fim ele vai levar de novo. Por isso que você vê a mulher com asas de águia no livro do Apocalipse sendo levada para o deserto para ser sustentada durante quanto tempo? 1260 dias, né? Você percebe? E é a igreja. E ali, lembrando que a igreja é formada por judeus e gentios. Formada tanto por judeus que se convertem e que creem em Yeshua, em Jesus ou Cristo, como também por gentios, né? As nações que se converteram e que deixam de ser gentios e se tornam participantes do povo de Deus a partir do momento que creem em Cristo, né? Participante das promessas de Abraão por meio de Cristo. Então, esse é o povo que vai ser levado para o deserto. Quando que vai ser levado? Na última metade. Então, a primeira metade é tempo de despertar, é o tempo de pregar. Na segunda metade é tempo de perseguição, morte e de fuga para o deserto. O mesmo que aconteceu lá no ano 170 antes de Cristo, no período dos Macabeus, quando Antíoco Epífanes vai profanar o templo, e muitos vão fugir para os montes, aqueles que não queriam abandonar a aliança, vai acontecer no tempo do fim. As pessoas fugirão para os montes, para os locais desertos. Opa. Tati, eu vou fugir com você, Tati. A gente vai para o deserto junto. Assim, eu creio. O mesmo que aconteceu no ano 170, você vai ver que se repetiu no ano 70 depois de Cristo. Muitas pessoas, quando vem o cerco, eles estão no campo, eles não voltaram para a cidade, porque Jesus já tinha alertado. Muitas pessoas que estavam espalhadas pela Judéia, quando viram o cerco e os exércitos circulando dentro de Israel, o que eles fizeram? Fugiram para lugares desertos, fugiram para os montes, né? E por causa dessa fuga, muitos deles foram preservados. Inclusive, a gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos também, né? Antes do ano 70. Se levanta uma perseguição contra os discípulos em Jerusalém, pelos próprios judeus ali, né? E você vê que Estevão fica ali na perseguição e é morto, né? E você tem Filipe, que vai fugir da perseguição, vai em direção a Samaria. Por que Filipe foi para Samaria? Ele estava fugindo num período de perseguição, mas fugindo e pregando. E ele está pregando em Samaria, depois vai para o deserto, olha a figura do deserto, vai para o deserto, onde ele encontra o eunuco, batiza o eunuco, e depois Filipe é arrebatado, né? Até um outro lugar, e levado até outro lugar. Percebeu que Estevão fica pregando em Jerusalém e é morto. Filipe vai fugir, vai até o deserto, guiado pelo anjo, guiado pelo Espírito Santo, vai ter conversão ali no deserto, vai ter pessoas ali recebendo milagres, provisão, cura, conversão, só que daí, de repente, você vê, terminou, Filipe vai ser arrebatado e levado até outro local. O que é isso? Você percebe que lá, em Filipe, você tem nesse período de Atos, tem a consagração de 7 diáconos?
só é falado de Estevão e Filipe depois, um que morre e outro que vai ficar vivo, vai ir para o deserto e vai ser arrebatado, levado pelo Espírito Santo de um lugar até o outro. Percebe que isso é uma figura do tempo do fim, onde você vê 7 igrejas, mas você tem Esmirna e Filadélfia, uma que passa pela morte, outra que tem uma porta aberta. Você tem Elias e Moisés, um que morreu antes de entrar na Terra Prometida e Elias foi arrebatado e não passou pela morte. Deus vem trabalhando e deixando várias figuras de arrebatamento, e você vê que parte das testemunhas vão morrer, parte das testemunhas vão ficar vivas e participar do arrebatamento. A parte das testemunhas que vão ser preservadas é aquela que vai estar conduzindo o povo para o deserto, para as regiões ermos. E você vê que no ano 70 aconteceu. Aqueles que estavam na Judéia fugiram para os montes. Deus estava deixando exemplos do que vai acontecer no tempo do fim. No tempo do fim, as pessoas que estão nas cidades, muitas pessoas vão acabar fugindo para regiões ermas, né? Tipo, para lugares mais desérticos. E desérticos, que eu digo, não é deserto de areia, né? Nem todo país, nem toda nação tem. Mas lugares desérticos, está falando de local não habitado, né, que pode ser mata fechada, pode ser areia, né, deserto mesmo, mas está falando de locais que não são habitados. É esse sentido, né? Mas, irmão Tiago, eu tenho uma filha que ela é surfista, ela foi para o Marrocos, ela ficou uns 3 meses lá. Sim. Eu te contei que ela foi para um lugar no deserto que não tinha ninguém. Não tinha, ela estava com um carro da Mercedes grande que ela fez, botou cama, cozinha e tudo, e não tinha razão de telefone. Então eu pensei assim, olha, eu falei para ela assim, olha, eu vou comprar um carro como o teu, assim, mandar você botar a cozinha e tudo, para na hora justa ela me dá o endereço com o lugar. Sai Boa fora. ideia, né? Mas assim, ó, pensa, irmã, que toda providência que a gente vai ter na grande tribulação, ela é uma providência divina. Né? Assim como quando Moisés conduz o povo para fora, eu sei que a irmã sabe, mas eu falo porque quem for assistir o vídeo depois, muitas pessoas não sabem, né? E elas ficam sabendo também, né? Por exemplo, quem vai estar saindo para o deserto, né, aqueles que não ficarem na grande tribulação, porque é o próprio Espírito Santo. Você sabe que a palavra testemunha significa mártir, ou seja, quando a Bíblia diz que, quando Deus diz assim que ele daria poder, né, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, é como se Jesus estivesse dizendo, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês a tal ponto que se precisar vocês vão dar a vida por mim, vocês vão se tornar mártires, isso é testemunha. Então, vai ter pessoas que o próprio Espírito Santo vai escolher para que permaneçam nas cidades dando testemunho e vão pagar com a própria vida, vão morrer. E tá tudo bem, porque a Bíblia diz que existe um galardão para quem se torna mártir. A Bíblia fala sobre uma recompensa para quem dá a sua própria vida, tá? Porém, a Bíblia também vai mostrar que outras pessoas serão usadas por Deus para conduzir o povo para fora. E não é porque são covardes ou qualquer outra coisa do tipo. Pelo contrário, quem é covarde não é o cara que está fugindo para o monte, o cara que está indo para o deserto. Quem é covarde é o cara que vai botar a marca da besta para não morrer, que vai adorar a imagem. Esses são covardes, entendeu? Mas eu tô sonhando, né? Eu fico sonhando, né? Eu não consigo nem pegar o avião para ir no Brasil, eu fico já sonhando em deserto e tudo. Assim, mas por isso que eu estava dizendo, quando você vê, Deus levanta Moisés e Arão para conduzir o povo para o deserto. Veja que ali tem 2 testemunhas que vão estar guiando o povo na hora certa. E que isso é só na metade da semana, quando a besta surgir. Deus vai levantar pessoas para conduzir o povo para fora nesse período. Então a gente não precisa se preocupar quando que é a hora certa, vou comprar um lugar, vou fugir agora. Não, não é agora a hora. A hora vai ser justamente nos últimos 3 anos e meio e Deus vai levantar as suas testemunhas para guiar o povo, para que o povo não fique perdido. Primeiro ponto. Segundo, a gente não precisa se preocupar em como a gente vai sobreviver. A gente precisa confiar em Deus, porque a Bíblia diz, Abacuque diz, e ele se referia também à grande tribulação, o justo viverá pela fé. Como é que Deus sustentou aquela multidão de mais de 600 mil, fora mulheres e crianças?
Deus fazia sair água da rocha, Deus enviava o maná do céu, né? Deus dava provisão. Aí a gente tem o exemplo de Elias. Elias, ele durante 3 anos e meio ele profetiza, não chove. Olha os primeiros 3 anos e meio dos últimos 7 anos sendo tipificado em Elias. Só que depois ele volta e ele diz para Acabe, agora vou orar, vai chover. Ele ora, tem aquela, né, uma nuvem do tamanho da mão de um homem que ele vê de longe, quando vê, é o sinal de que a chuva desce. Vem uma grande chuva, daqui a pouco ele reúne os profetas de Baal, bota o povo à prova ali e diz, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. Eu vi isso ontem. Ele mata os profetas de Baal e o de Astarote, acho que é, enfim, são lá vários profetas. Ele mata os profetas, e o que acontece? A partir de então, você vai ver que Jezabel vai perseguir Elias. Cercar. Né? Jezabel vai perseguir Elias e Elias vai para o deserto. Você vai ver que Elias está no Apocalipse e Jezabel também está em Apocalipse. Né? E isso que eu ia te perguntar também, porque aí eu falei assim, porque eu estava vendo isso ontem, eu falei assim, a Jezabel deve ser a figura do anticristo. Não, é a figura da Grande Babilônia. Da Grande Babilônia, ó. Exato, Jezabel é a Grande Babilônia, que vai estar conectada com o anticristo. São 2 figuras diferentes. Um dia a gente vai estudar sobre Apocalipse e eu vou mostrar isso para vocês. A Grande Babilônia está falando do próprio povo de Deus, que deveria ser povo de Deus, mas está corrompido e vai ajudar o anticristo a perseguir os que são povo de Deus. E ali entra, eu vou falar uma expressão, e se alguém for ouvir, eu quero que não interprete errado, tá? Não interprete errado, mas é bíblico. Existe uma parte do judaísmo que vai se unir para perseguir o povo de Deus, que é formado tanto por judeus como cristãos que creem em Yeshua, Cristo. Os judeus que não creem em Yeshua e que não se converterão, eles vão ajudar a perseguir. Por isso que você vai ver que em Apocalipse vai falar assim, ó, da sinagoga de Satanás. E ele vai dizer assim, ó, em uma igreja ele vai dizer, ó, vocês têm no meio de vocês a sinagoga de Satanás. E na outra igreja ele vai dizer assim, ó, vai chegar um momento em que eu vou fazer com que essa sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, ele diz que eles se prostrem diante de vocês e reconheçam e saibam que eu amei vocês. Por que Jesus está falando disso? Porque lá no princípio da igreja, quem perseguia os cristãos que se convertiam a Yeshua, quer sejam os judeus, os gentios convertidos a Yeshua, eram os próprios judeus. Você pode ver, a igreja passou por uma perseguição nos primeiros séculos do próprio povo judeu. E Deus está mostrando que no tempo do fim isso também vai acontecer. Quando eu viajei para Israel, eu viajei 3 vezes para lá. Na segunda vez, eu visitei uma sinagoga messiânica, ou seja, uma sinagoga judaica, mas que eles creem em Yeshua como Messias, né? E eles me contaram que a sinagoga deles foi incendiada pelos judeus, que são contrários ao judeu que se converte a Yeshua. Então, os judeus incendiando a sinagoga daqueles que creem em Cristo, né? E pela segunda vez, quando eles reformaram, eles tentaram de novo para queimar, só que eles viram que lá dentro tinha o rolo da Torá, então eles disseram, não, poxa, tem o rolo da Torá, a gente não vai queimar. Mas eles tentaram uma segunda vez de novo. Então isso não é história que eu ouvi, isso eu estive nessa sinagoga, né? Então você vê, a própria Bíblia está mostrando isso para nós, que muitos dos judeus, eles vão se converter, e eu falo disso quando eu falo dos remanescentes, dos benjamitas, muitos vão se converter a Cristo, e a igreja do tempo do fim vai ser formada por judeus e gentios, mas por outro lado, vai ter muitos que não vão se converter e que vão ajudar a perseguir, por isso que nos evangelhos é dito, vocês serão traídos pelos seus próprios irmãos, entende? Bom, mas eu não vou prolongar muito aqui, eu só quis deixar o exemplo para vocês. É porque hora, irmão Tiago. Exato, aqui ó, tô cuidando, falta 1 minuto. 1 minuto? Então assim, ó, falta 1 minuto. Então assim, ó, o que eu quero? Eu vou me conduzir para a gente finalizar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que vocês vão ver que a gente não precisa se preocupar com o período da grande tribulação, com o que a gente vai comer ou beber. O período da grande tribulação, se vocês lembrarem do que a gente estudou nas festas, quando chegava o dia da expiação, era proibido trabalhar. Você não podia trabalhar. Aquele que trabalhasse seria eliminado. O que Deus estava deixando
já revelado através das festas, que eram chamados de os tempos determinados de Deus. E quando chegasse o tempo determinado da grande tribulação, os que são de Deus também não trabalhariam os últimos 3 anos e meio. A gente viveria pela fé daquilo que Deus provê, entendeu? Então, como é que Deus sustentou Moisés e Elias e o povo que ele tirou? Maná do céu, água da rocha. Como é que Deus sustentou Elias quando ele é perseguido por Jezabel e ele tem que fugir para o deserto? Olha só, ele fugiu para o deserto. Irmão Corvo, Tiago, né? desculpa, mas Pode falar. essa semana, eu não sei, mas está muito ligado com tudo que eu tenho lido desde a semana passada. Eu estou lendo Reis. Então, assim, tudo que você está falando, assim, eu li ontem de ontem. Então, como é que Deus sustentou Elias? Por meio de corvo. Aí tem uma outra interpretação que vale a pena a gente ressaltar. Quando eu viajei para Israel, lá em Israel, Egito, Israel, toda aquela região do Oriente Médio, tem aquele corvo preto, que é um animal muito, mas muito esperto. Pensa, acho que para mim, acho que é um dos animais mais espertos que eu conheço, em termos de inteligência e capacidade de aprendizado. Acho que só falta falar, né? Só que tem uma questão, que na tradução, a palavra não se referia apenas aos corvos, mas também aos beduínos que viviam no deserto. Então, existem pessoas que vão dizer assim, ó, que foram corvos que alimentaram Elias, enquanto outros vão dizer que não eram corvos, é só um pequeno erro de tradução, que foram os beduínos que acampavam no deserto e que Elias se refugiou junto com eles, entendeu? Então, existem as duas tradições. Mas por que é importante a gente pensar nisso? Por quê? Quando Elias vai para o deserto, independente de ser corvos ou de ser Deus levantar outras pessoas, Deus é poderoso para fazer as duas coisas. E isso fica muito claro com Moisés. Pô, Deus fez descer pão do céu. Por que ele não podia fazer o corvo obedecer a ordem dele e levar as coisas lá, né? A gente tem muitas histórias dos animais obedecendo a Deus. Por exemplo, um animal, ele mata um profeta e ele não come, ele fica lá sentado do lado, porque Deus não permite, né? A gente vê histórias Balaão. de animais na Bíblia. Balaão também, a jumenta, né? A gente tem muitos exemplos na Bíblia dos animais obedecendo a Deus. Então, podia ser um corvo o animal? Pode. Podia ser o beduíno? Também. E não deixa de ser menos miraculoso se fosse uma caravana de beduínos que estava sustentando Elias. Por quê? Depois que os beduínos vão dali para outro lugar, se forem beduínos mesmo, você vê que Elias ele vai ir para a viúva de Serepta, né? E lá Deus vai fazer o milagre e a viúva vai pegar o restinho de farinha e azeite que tinha, vai amassar um pão para Elias, e a partir daquele momento Elias, que era o profeta, figura da testemunha enviada por Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que aquele local seja tão abençoado por causa da presença dele, que não acabou a farinha e não acabou o azeite. Conforme ela ia usando a farinha para fazer um pão, a farinha multiplicava, né? Conforme ela ia derramando o azeite, colocava a vasilha ali, a vasilha enchia de novo, tu entende? Isso é provisão de Deus. Assim como Deus fazia sair água da rocha, Deus fazia brotar o azeite para Elias ali dentro da vasilha, que sustentou Elias e aqueles que estavam com ele durante esse período de perseguição. Aí, Deus está falando comigo, ó, porque não é possível que você está falando tudo que eu li. O que eu quero falar para vocês, assim, ó, que vai chegar um momento que a gente vai viver pela fé, o justo viverá pela fé, por aquilo que Deus provê. E Deus pode levantar pessoas na grande tribulação para sustentar o seu povo? Pode, porque você vê que Mateus 25, você tem a parábola uma parábola onde Jesus diz assim, ó, eu estive com fome, vocês me deram de beber, né? Eu não tinha roupa, andei nu e vocês me vestiram, né? Eu estive preso, vocês foram me visitar. Ele fala de várias situações que é o que vai acontecer na grande tribulação. Pessoas com fome. Aí as pessoas vão vir e vão sustentar aquele que tem fome. Pessoas que não vão poder comprar e vender, não vão ter roupa. Aí, de repente, quem está afastado. Eu creio que provavelmente as pessoas que moram no interior, que sobrevivem do seu próprio plantio, é que muitas vezes Deus vai usar para sustentar as pessoas que estiverem fugindo das cidades nesse período. É um pensamento, né? A gente ainda pode aprofundar mais isso outra hora. Nossa, mas assim, eu gente... tô assim, ó. Essa aula para mim foi assim, como
Sabe, tudo que eu li essa semana, cara, assim, Deus quer falar comigo qualquer coisa, entendeu? Porque é incrível, porque se falou muito de Elias, muito de tudo que está no Reis, e exatamente a viúva de Serepta, lá que é samaritana, não, peraí, Sim, a viúva de Serepta? a viúva de Sarepta, tudo Uhum. isso, nossa. Então, olha só, o nosso tempo acabou. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu só vou mostrar o final desse texto que eu botei na tela para vocês, para a gente encerrar o estudo de hoje, tá? Ah, tá. Aí a gente para aqui e a gente volta na aula que vem, segunda-feira, a gente continua o restante dos textos que eu preparei para a gente entender melhor sobre como será a grande tribulação, tá? Então, olha só, eu li para vocês o período que as duas testemunhas profetizam durante 1260 dias, e quando elas terminarem o testemunho, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas. Então tá aqui o texto, ó. Quando elas tiverem, então, concluído o testemunho, que é 3 anos e meio, 1260 dias, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e vencerá e matará, tá? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Preste atenção, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha que interessante, aqui tem um mistério muito legal que eu posso falar para vocês nas próximas aulas, tá? A gente Agora. Aqui não dá tempo, já acabou o nosso tempo de hoje, tá? Mas a gente vai começar o estudo do Apocalipse daqui uns dias lá no canal Graça e Conhecimento. Na verdade, assim, ó, na comunidade, para quem fizer parte da comunidade ou quem faz parte dos grupos aqui, eu vou postar o link para a gente fazer aulas assim, a gente vai estudar o Apocalipse, tá? Então, olha só, olha o que é dito aqui, ó. A cidade, a grande cidade que se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Olha a charada aqui, onde que o Senhor foi crucificado? Jerusalém. Entendeu? Por que ele está chamando essa cidade espiritualmente de Egito? Vocês lembram quando Paulo fala de Sara e Agar, e ele diz assim, ó, os da promessa são filhos de Sara, os que são da carne, ele vai dizer assim, ó, que são filhos de Agar. O que Agar era? Não era uma egípcia? Sim. Entendeu? O que quer dizer que são os judeus. Está falando daqueles que não creem em Cristo como Messias. Que não creem em Cristo, os judeus. Exato. Olha só, por isso que no Apocalipse vai aparecer a sinagoga de Satanás e que depois, próximo do fim, a Bíblia vai dizer assim, eu vou fazer eles se prostrarem diante de vocês e saber que eu amei vocês. Jesus está falando isso, e Yeshua está falando isso. Né? Então, olha só o que ele está dizendo. Lembrando que aqui eu estou falando dos que não creem e não crerão. Em Cristo, eu entendi. Porque tem aqueles que creem e aqueles judeus que já creem no Messias e aqueles que crerão. Eu creio que esses farão parte das testemunhas no tempo do fim, tá? Mas olha só, então ele diz assim, ó, então muitos dentre os povos, tribos e línguas. Percebeu que ele tá falando de algo que não é só em Israel, não é só em Jerusalém, mas ele está falando de povos, tribos e línguas. Ele diz assim, ó, então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Gente, olha que interessante. Por que eu quis ler essa porção para a gente encerrar? Por quanto dia o corpo dessas duas testemunhas vão estar expostas? Mas eu acho que eu entendi, ó. 3 dias e meio, né? Esses 3 dias que eles vão estar expostos vai ser na tribulação, na grande tribulação. A Tati falou, é isso aí, é os últimos 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio. Mas é isso, os 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação. Eu entendi logo. Por quê? Porque lembra da última semana de Daniel, que eu acabei de ler aqui para vocês, ó, que eu disse assim, ó, que era um período de 1 semana, mas no meio da semana, o que é metade da semana? Não é 3 dias e meio? Isso. Ó, são 7 dias, a metade são 3 dias e meio. Nossa, Tati, ó, já pegou. Exato. Profeticamente, não são dias, são anos. E quando Deus usa essa mesma figura aqui em Apocalipse, falando de 3 dias e meio, se fossem literais, por que não falar 3 dias ou falar 4? Mas por que usar uma fração 3 dias e meio? Porque ele estava querendo nos conectar com Daniel e a última semana.
Você percebe que na primeira metade, durante o período que ele faz aliança com muitos, é como se ele estivesse subindo ao poder e as duas testemunhas estão profetizando. Mas quando chega a outra metade da semana, quando ele fizer cessar o sacrifício e a oferta, é o período que a Bíblia vai dizer, e a gente vai ler na aula que vem, esses Ela textos. não está exposta. A igreja Exato, vai estar Deus vai exposta. permitir que a igreja seja perseguida e morta durante 42 meses, ou 3 anos e meio, ou profeticamente 3 dias e meio, metade da semana, né? Entenderam? Entendi. Então, assim, ó, ele está dizendo assim, ó, então, que as duas testemunhas, o seu cadáver ficará exposto por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles e realizarão festas, né? Festas, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas olha só que interessante aqui, ó, eu até não tinha assinalado, eu vou botar aqui de novo, ó. Mas depois de 3 dias e meio, pergunto para vocês, gente, depois de 3 dias e meio, ele está falando o quê? Depois que passar os 3 anos e meio, né? A grande tribulação. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou neles, né? E o texto vai dizer assim, ó, e eles se ergueram sobre os seus pés, tá? Gente, olha que interessante. Para quem não sabe, você lembra da visão do Vale dos Ossos Secos em Ezequiel? Oi? Deus diz para Ezequiel, exato, filho do homem. Quem que é o filho do homem? É Jesus, né? Mas Deus está usando por meio do profeta Ezequiel. Filho do homem, profetiza a esses ossos para que entre fôlego de vida. O que é fôlego de vida, o vento? É espírito. É espírito. De vida entre. Ele diz, profetiza esses ossos secos para que entre o espírito neles e eles voltem à vida. E aí o filho do homem profetiza aqueles ossos que era só osso seco, ou seja, um local cheio de pessoas mortas, começam a juntar, né? Osso junta com osso, começa a crescer músculo, de repente vem a pele, e aí começa a se reformular tudo, cresce cabelo, e daqui a pouco tem um exército diante do Filho do Homem de pé ali. O que é isso? É a ressurreição dos mortos. Por isso que você vê as mesmas palavras que estavam lá em Ezequiel, profetiza, para que entre um espírito, acontecendo aqui nas duas testemunhas. Depois de 3 dias e meio, entrou um espírito neles, e eles se colocaram de pé. É o que está lá em Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. É a ressurreição dos mortos. Só que não é uma ressurreição isolada, não é só as duas testemunhas. Isso aqui é o que está acontecendo com toda a igreja. Mas Deus aqui está falando, usando a figura das duas testemunhas, mas é o momento da primeira ressurreição que acontece após a grande tribulação, descrita em Apocalipse 20, onde todos estão ressuscitando. Então você vê que ele está dizendo assim, ó, mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida da parte de Deus entrou neles, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que o viram ficaram com grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma grande voz do céu. O que é essa voz do céu? É a 7ª trombeta. Lembra que a Bíblia diz assim que, dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor desce dos céus, e os vivos, ele diz, os vivos vão, primeiro os mortos ressuscitam e depois os vivos são arrebatados? Tá aqui, ó, é o que está acontecendo, ó. As duas testemunhas estão ouvindo uma voz vinda do céu que está dizendo para elas o quê? Depois que elas ressuscitaram. Suba para aqui. O que é o subir para aqui? Não é o arrebatamento? Primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados. Você vê os mortos e os vivos subindo para se encontrar com o Senhor nas nuvens. É o que está acontecendo com as duas testemunhas depois de 3 anos e meio. Você percebe como a ressurreição e o arrebatamento está depois da grande tribulação? A gente ainda vai tratar sobre anticristo para depois falar de arrebatamento, mas você já começa a perceber aqui que o arrebatamento está acontecendo justamente nessa voz que está convidando elas para subir depois de 3 dias e meio, que profeticamente está falando dos 42 meses, os 1.260 dias ou 3 anos e meio. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto da grande tribulação, eu vou ler mais alguns textos e a gente vai finalizar. A gente já teve 3 aulas, a próxima é a 4ª, a gente finaliza esse assunto. Depois, nós vamos ter 4 aulas sobre anticristo e depois 4 sobre arrebatamento, tá bom? Não, mas foi muito Amém. incrível, porque tudo que você falou, tudo que eu tô lendo, sabe, assim,
É assim, É bom entender. às vezes assim, é tão incrível, porque como também a primeira aula, acho que foi das festas também, exatamente caiu no aonde eu estava lendo, mas eu já estava já mais avançado, né? E hoje a mesma coisa, eu fico assim, sabe? É inacreditável, é muito. Não, mas é assim, foi muito bom a aula, eu amei. A gente aprende, né, cada vez, mesmo que a gente lê, cada vez a gente aprende uma coisa diferente. É bom, Amém. Nova, diferente não, nova. verdade. Glória a Tentar Deus. falar Amém. como Amém. brasileiro. Então tá. Assim, ó, Então, que gente, Deus te abençoe, irmão Tiago. Que Deus Que te Deus eu te ia dizer isso para abençoe, vocês. Tati. Amém. Foi Que Deus maravilhoso fazer a aula abençoe com vocês hoje. a vida de cada um de vocês, Vocês que nos dê também. entendimento e sabedoria para aprender sobre a vinda do Senhor, sobre as coisas do Senhor, como eu sempre lia e sempre não entendia esse período de 7, de 3 anos e meio, que às vezes, Uhum. muitas vezes, fala sobre parábola de 1 semana e meia. Isso é um mistério, né? Que a gente, graças a Deus, consegue Uhum. aprender. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente. Olha, que Deus Amém. abençoe Boa vocês, tá? E noite. boa noite. Ó. Fiquem na paz. Amo Tchau. vocês. Amém. Tchau.